Assim que vi aquelas palavras do homem, ela ficou congelada. Enquanto olhava para ele, não podia crer que ele realmente soubesse de alguma coisa. Vendo que ela permanecia calma, ele quis saber o que ela pensava, enquanto a protagonista perguntava sobre o que ele estava falando. Depois, ela olhou fixamente nos olhos daquele homem. Sabia que, se não desse uma resposta, ficaria em desvantagem. Com isso, ela fez a pergunta. Queria saber se ele não acreditava que ela era a verdadeira Alexandra. Agindo com segurança, perguntou a ele se não tinha visto o castigo de Manuela mais cedo e se também estava disposto a passar pela mesma coisa. Depois de ela ter agido daquela forma, o homem levantou-se e disse-lhe que não precisava tratá-lo daquele modo. Ele apenas perguntou por que ela estava, de fato, agindo de forma tão diferente, afirmando que teve a confirmação durante o debate. Ela jamais compareceria a um lugar público como você fez naquele dia. Depois falou que, para ele, não fazia diferença se ela fosse mesmo a princesa Alexandra de antes ou não. Pelo contrário, seria até melhor se não fosse a mesma. Deixava claro que antes ela era apenas uma fera manipulada pelas vontades do rei, e que, se agora ela fosse de fato diferente, isso seria uma reviravolta interessante. Com isso, ela perguntou o motivo do interesse repentino por ela. Enquanto o sol passava pela janela, ele dizia crer que ela já sabia da condição débil do rei. Também afirmava que não havia como líder de toda uma nação ser uma pessoa tão despreocupada com as classes mais inferiores. Uma pessoa que apenas colocava a própria sobrevivência à frente de tudo. Não poderia ser chamada de monarca. Olhando para ela, perguntava se ela realmente achava que o príncipe Willem poderia, algum dia, liberar o trono. Imediatamente, ela respondeu que, se ele era o sucessor do trono, provavelmente estaria apropriado para tal circunstância. Foi quando se lembrou das situações patéticas em que aquele jovem se metia cada vez que abria a boca. Mesmo assim, o homem continuou a falar com ela, afirmando que, em primeiro lugar, o rei não era o herdeiro real. Dizia não ser segredo para ninguém que ele aplicou um golpe no primeiro e no segundo príncipe herdeiro e que, misteriosamente, após a queda dos dois, ele usurpou o trono. Deixou claro saber que, repentinamente, os outros sucessores abriram caminho para que um terceiro, totalmente desacreditado, tomasse a liderança da cidadania, talvez por coincidência. Olhando para ela, falava que ela deveria saber exatamente o significado correto das coisas. Se fosse assim, o trono poderia novamente ser usurpado. Depois, referiu-se ao reino como apenas um quebra-cabeça, dizendo que, respeitosamente, nos 20 anos de reinado do rei Rafael III, ele foi exatamente a ruína da história de Filipe. Ouvindo tudo aquilo, ela não poderia apenas ficar calada. Perguntou a ele se não temia ser castigado por insultar a família real daquela forma. Em meio a todas aquelas velas acesas e lugares perfeitos, ela afirmava que estava envolvida no poder do atual rei Rafael III. Caso ele não se lembrasse, o palácio era a casa dela. Com um olhar sério, dizia que, se ele tivesse um ponto a chegar, deveria dizê-lo imediatamente, pois estava bastante encrencado com o jogo de palavras que tinha escolhido. Foi nesse ponto que o homem notou que deveria ir direto ao assunto, sem rodeios. Perguntou a ela se acreditava haver alguma razão pela qual ele desconfiava dela. Deixou claro que apenas suspeitou porque antes ela era apenas uma besta, não apenas em aparência, mas em atitudes. E de repente ela chegou diante da aristocracia com garra, perspicácia e uma inteligência equivalente aos reis dos grandes reinados. Desta forma, tornava-se impossível que ninguém desconfiasse. Deixou claro também que era natural para um caçador sentir temor ao cruzar com uma besta. Ainda mais ela com aqueles olhos dourados arregalados para ele. Dizia que, todas as vezes que ela olhava assim, ele sentia como se um grande tigre estivesse pronto para cravar as presas em seu pescoço. Nesse momento ela se levantou, dizendo que não poderia mais escutar aquele tipo de coisa vinda dele. Na verdade, pensava que não poderia continuar aquela conversa, pois estava ficando perigosa demais. Nunca foi a intenção dela usurpar o trono. Agora, aquele homem tentava falar com ela sobre rebelião, e isso, de forma alguma, era o perigo que ela estava determinada a sofrer. Vendo que as coisas estavam fora de controle, o homem levantou-se e pediu que ela esperasse um pouco. Sabia que ela tinha talento e poder para derrotar o rei atual. Alexandra, ao ouvir aquele homem, perguntou se por acaso ele tinha medo. Ela disse que não era o caso, e que aquilo não era algo que pudesse discutir ou sequer pensar em disputar. Porém, aquele homem sabia que não era assim que ela se sentia. Tinha certeza de que ela também sabia que todo o reino estava nas mãos erradas. De braços cruzados diante dele, ela fechou os olhos momentaneamente. Pensava que, na realidade, não tinha nenhum impulso ou condições para derrotar o rei. Mas o homem ainda tinha uma carta na manga e falou que ela deveria tomar uma atitude, já que uma pessoa inocente tinha pago por um pecado que não cometeu. Naquele momento, ele já tinha a total atenção dela. Foi quando mencionou Camila, perguntando se ela tinha ideia do que realmente havia acontecido. Olhando para a protagonista, dizia que, na verdade, parecia que ela não tinha nada a ver com aquela mulher. Talvez fosse porque não sentia como se ela fosse mesmo sua mãe, já que apenas se mantinha naquele corpo e os sentimentos não eram familiares.
Claro, a conversa realmente não estava indo de acordo com o que ela queria. Ela chegou a colocar a mão na cabeça, dizendo que ele estava apenas falando besteiras. Novamente, ele a surpreendeu, dizendo que não passou o tempo presumindo nada. No trabalho que fez naquele país, viu e aprendeu muito mais do que os outros. Por isso, estava totalmente seguro de que Camila tinha esperança de que sua filha seria a nova princesa e assumiria o reinado. Enquanto ele falava, ela apenas permanecia à espera de que ele a deixasse em paz em algum momento. Como isso não acontecia, ela chegou a fechar o punho e disse que, certamente, o desejo de sua mãe era mais importante do que qualquer outra coisa. O homem não se calava e perguntou se ela não queria mesmo saber o que, na verdade, tinha se passado. Naquela altura, Alexandra já estava se segurando para não avançar naquele homem e devorá-lo. Colocando a mão no peito, o homem, com um olhar sério, dizia que, se ela tivesse curiosidade, deveria antes fazer um trato com ele. A informação que possuía era verdadeira e valiosa o suficiente para que ele sacrificasse até a própria vida. Assim que ele falou em fazer um acordo, ela quis saber que tipo de trato ele estava propondo. Ele começou a dizer que ela deveria ser aberta para a realidade de Felipe, e só assim ele contaria a verdade sobre o que realmente havia acontecido com Camila. Aquilo a deixou novamente inquieta. Era um tratado aberto. Ela não tinha intenção de participar de uma rebelião, e deixou isso claro. Diante dela, o homem falou que não tinha interesse em conduzir uma traição. Apenas queria contar o que acontecera de verdade com a mãe dela e o real estado de tudo o que levou Alexandra a se transformar em uma fera. Dando as costas para ele, ela afirmou que não tinha intenção de passar para o lado dele. Buscaria a verdade sobre si mesma e sobre sua mãe por seus próprios méritos, à sua maneira. Mais uma vez, foi surpreendida. Seus olhos arregalaram-se e ela paralisou quando o homem perguntou se ela não queria saber o motivo de ter parado naquele mundo. Imóvel, ela ficou por um tempo enquanto ele ainda falava. Claro, ele mencionava a maldição, questionando se ela realmente não tinha curiosidade em saber tudo o que acontecia com o próprio corpo. Mais uma vez, ela se virou, e dessa vez estava furiosa, com todos os seus instintos bestiais à flor da pele. Era muito difícil para a protagonista se segurar. Todas as vezes que tinha vontade de exterminar alguém, seus olhos dourados e arregalados se intensificavam ainda mais. Naquele momento, eles chegavam a emanar uma luz muito intensa, e a cada instante ficava pior para ela tentar se controlar. O homem não era tolo e sabia que não poderia continuar brincando tanto com a sorte. Por isso, disse a ela que seria problemático se ela não se contivesse. Afirmava que ele era o único que sabia a verdade. Se por um acaso ela se descontrolasse e algo acontecesse com ele, ela jamais saberia a verdade. Depois disse que, em outras palavras, ele era a única pessoa que poderia contar o segredo que ela tanto queria descobrir. Mais uma vez, ela fechou o semblante e, com uma voz séria e áspera, perguntou se ele estava realmente tentando intimidá-la. Novamente, aquele homem fechou os olhos, colocou a mão no peito e disse que não era uma ameaça. Era apenas uma probabilidade de futuro para o reino. Quando ele disse que era apenas uma chance para Felipe sobreviver, ela mais uma vez ficou curiosa. Ele deixou claro daquela vez que, em sua visão, era mais vantajoso investir na princesa do que no príncipe. Claro, ele estava falando sobre ela obter o manto real, a coroa e a espada sagrada. Em outro cenário, onde estava acontecendo uma reunião com o Conde Ergen e outras pessoas, a porta se abriu vagarosamente até que a presença da segunda princesa foi vista por todos. O conde sentiu-se surpreendido e perguntou a ela o que fazia ali tão cedo. Depois, voltando-se aos outros, falou que poderiam partir. A reunião continuaria no dia seguinte pela manhã. Enquanto esperava que todos saíssem da sala para ter a conversa a sós com Alexandra, ele apenas a observava. Notava que ela parecia bastante transformada. Aquela mulher estava completamente chateada. Olhava nos olhos do homem perguntando se ele teria alguma coisa para contar a ela. Calmamente, ele perguntou se ela tinha terminado satisfatoriamente a discussão e depois quis saber se havia algo mais para decidir. Enquanto ouvia aquele homem falar, ela fechou novamente a porta. Disse-lhe que parasse de jogar com as palavras. Ele era tio dela e não poderia envolvê-la em encontros meticulosos envolvendo o Lord Avancarone. Ela afirmava que aquele chanceler tinha mencionado o plano que o conde possuía. Olhava para seu tio e não acreditava. Em todo momento daquela conversa desagradável com o chanceler, sempre pensou que o dedo de seu tio estaria por trás de tudo. Agora ela sabia, tinha sido usada para unir a corrente aristocrática. Com isso, passou a mão em um monte de folhas e, despreocupadamente, jogou-as para cima, deixando-as cair ao chão por si mesmas. Olhava para o homem e perguntava se ele realmente estava disposto a cometer traição, enquanto ele permanecia quieto. De costas para ele, queria que ele respondesse. Não precisava esconder nada dela. Deveria, de fato, parar e pensar em uma boa resposta.
Agora, ela tinha consciência de que ele tentou manipulá-la usando o amor que ela deveria ter pela família, pois acreditava que poderiam abraçá-la como um membro. Ele tentou dizer que não era nada disso, sentia-se bem com ela e, além de tudo, era seu tio. Neste momento, ela perdeu totalmente a paciência e gritou para que ele não mentisse para ela. Ela já sabia que tinha sido usada como uma peça-chave para a rebelião que ele já estava tramando com o Lord Avancarone. Enquanto falava isso, tremia de raiva e fechava o punho. Continuava a observar aquelas folhas caídas ao chão e perguntou mais uma vez se ele realmente achava que ela não se sentiria traída. Naquele momento, ela não se preocupava mais em tentar controlar seus poderes. Deixou fluir um grande fluxo de mana nas duas mãos. Aquela luz azul preencheu grande parte do recinto enquanto ela dizia que aquela maldição monstruosa era uma magia aterrorizante. À medida que continuava a usar aquele poder, algumas folhas foram se queimando apenas pelo toque da mana. Provava que seu poder era realmente avassalador. Apenas pela existência daquela energia no local, a mesa de pedra começou a ruir. Os vidros da janela todos se estilhaçaram e rachaduras começaram a aparecer nas paredes. Vendo que ela realmente não estava mais preocupada em manter o controle, aquele homem pediu que se acalmasse, pelo menos por um instante. Mas não adiantava mais. Ela estava muito irritada. Aumentando cada vez mais a pressão, dizia aos gritos que por todos os lados que tentasse, sentia-se usada como uma simples marionete. Você queria o tal poder? Então que ficasse com ele. Porém, aquele homem falava que, se ela começasse a usar o poder de maneira imprudente, sua vida poderia correr perigo. Ela não queria saber de nada. Foi então que ele segurou a mão dela. Ela afirmou que, se por acaso perdesse o controle e destruísse tudo e a si mesma, seria 1000 vezes melhor do que simplesmente se tornar uma marionete novamente nas mãos de qualquer um. Dizia que preferia abandonar o sentido da vida a ser novamente manipulada. Porém, aquele homem pedia que ela esperasse e não tirasse conclusões tão precipitadas. Ela continuava a dizer que, se era poder o que ele queria, poderia ficar com todo ele agora. Não queria mais se preocupar em tentar controlar uma força que todos desejavam possuir. A pressão estava forte demais. O homem implorava para que ela se acalmasse, pois, se continuasse assim, tudo acabaria em destruição. Ela tentou parar um pouco, fechou os olhos e procurou calma em algum lugar. Ele pediu que ela o escutasse por um momento, e só depois decidiria se ele era realmente inocente. Primeiramente, ele suspirou aliviado. Falava que não tinha intenção de justificar aquele movimento e que pagaria por aquilo, nem que fosse com a própria vida. Depois, disse que, se as coisas saíssem mal, independentemente de quem fosse, ela deveria encontrar um jeito de sair ilesa, mesmo que para isso tivesse que deixar alguém para trás. Mais uma vez, ela se estressou. Dizia que ele jogava palavras ao vento com muita tranquilidade. Deixava claro que a morte dela, dele e de todos seria a única catástrofe que a tal rebelião poderia causar. Até porque não seria nem ele e nem o Lord Avancarone que liderariam tal movimento, visto que nem mesmo o líder dos Zergin poderia enfrentar o rei. Afirmava não estar segura de que aquela aliança fosse realmente sólida, ou se poderia mesmo confiar no tal Lord. Ela sabia que aquele homem poderia entrar em uma luta na primeira oportunidade, talvez até trocasse de lado e os traísse. Com isso, o tio se abaixou um pouco. Ainda parecia atingido pelo poder dela. Dizia que aquilo não era coisa para se falar naquele momento. Ela via que ele se abaixou para pegar alguns papéis. Notava que parecia procurar por algum tipo de informação. Foi quando ela perguntou se ele tinha certeza de que a mãe dela realmente queria que ela seguisse por aquele caminho. Depois de pegar um papel no chão, ele também recolheu uma pedra que havia caído do teto. Dizia que Camila nunca quis que aquilo acontecesse. Ao se levantar, ela notava que ele tinha certa dificuldade. Ele afirmava que, como a princesa que era, ela jamais poderia falar aquilo. Perguntava se ela realmente não se recordava de nada. Ao ouvir isso, ela novamente arregalou os olhos. Ele dizia que Camila tinha se sacrificado por ela, pois parecia a única solução disponível, já que, mesmo se vivesse, não conseguiria defender a filha. Aquela notícia foi grave demais para que ela conseguisse assimilar de uma vez. Ainda mais quando viu que, após ele pegar o pedaço que caiu do telhado, continuou a apertá-lo na mão até causar um ferimento. Depois disse a ela que não tinha mais nada a falar, ela poderia muito bem voltar de onde veio. Ela respondeu que não tinha necessidade de ir a lugar nenhum para decidir o que precisava ser decidido. Pela primeira vez, mostrou legítima vontade de saber o que tinha acontecido com sua mãe. Quis saber se era mesmo por culpa dela que Camila havia morrido. Quis saber tudo o que ele sabia. No entanto, ele disse que ela deveria voltar outro dia. Explicava que não apenas Camila, mas a irmã e até ele mesmo eram especiais, e por isso eram algo que ele não poderia decidir sozinho. Ela recusava-se a acreditar. Dizia que ele não poderia continuar escondendo a verdade, pois era algo que certamente descobriria algum dia. No entanto, o homem deixou claro que não havia mais nada sobre Camila que pudesse sair da boca dele. Depois, olhou para ela perguntando se realmente achava que algum dia conseguiria descobrir alguma coisa.
Ele olhava para as folhas queimadas e para o chão rachado, dizendo que ela deveria tentar voltar às memórias e lembrar-se do dia. Talvez assim soubesse algo sobre seu próprio passado. Deveria voltar ao tempo em que era apenas um bebê e em que sua mãe carinhosamente a segurava. Se fizesse isso, talvez pudesse descobrir a verdade. Mesmo assim, ela não sabia a verdadeira intenção dele, nem o que havia por trás de tudo que ele estava disposto a sacrificar, inclusive a própria vida. O homem falou que a tarefa da vida dele sempre foi essa. Se falhasse, não poderia encarar Camila quando a hora chegasse. Depois de dizer isso, ele pareceu não ter mais o que declarar. Falou que ela poderia seguir sob os cuidados do Lord Vancarone, que certamente cuidaria dela, bastava que confiasse nele. Era apenas isso que ele poderia dizer. Se ela o faria ou não, dependeria dela. Ele concluiu dizendo que poderia saltar ao fogo quantas vezes fosse necessário. Nada mudaria, ele era apenas um peão. Mais uma vez, ela se encontrava totalmente perdida entre o sacrifício que os Ergen haviam feito e a rebelião que estava por vir. Enquanto isso, cavalgava em seu grande cavalo branco. Apesar de todas aquelas histórias não fazerem parte de sua vida real anteriormente, agora estava ali e deveria enfrentar tudo de frente. Claro, também tinha sua cara metade, que finalmente havia encontrado uma realidade diferente da que vivera muito tempo atrás. Agora, suas verdades e seus segredos estavam interagindo entre si. Deveria proteger o seu futuro e esconder o seu passado. Era como se estivesse diante de um espelho da vida. Tinha sonhos para viver e pesadelos, que queria manter escondidos às 7 chaves. Mas, de certa forma, ela sentia que, se não cuidasse do que passou, também não conseguiria romper os limites do que estava por vir. Naquele mundo, ou em qualquer outro, ela sempre fora mal vista. Era como se sua existência fosse um crime. Só de pensar nisso enquanto entrava no grande castelo, refletia que não poderia ser tão egoísta. A verdade é que precisava de ajuda e não poderia ter vergonha de pedir. Depois de descer de sua montaria, deu passos firmes em direção à entrada do castelo e, já estando lá dentro, procurou por ele. Perguntou ao secretário onde estava aquele que tanto buscava. O homem não sabia exatamente de quem ela estava falando. Porém, ela avisou que não precisaria anunciar sua chegada ao dono da casa. Seria uma surpresa. Enquanto andava, sentia-se estranha, pois precisava, mais do que nunca, do apoio dele. Abriu a porta e foi para ela um colírio vê-lo ali sentado, preenchendo alguns documentos. Sempre que nossa protagonista via o seu amado, seu coração ficava mel. Para ele, também foi uma surpresa vê-la caminhando com tanta pressa em sua direção, até que finalmente ela se jogou nos braços do Grão-Duque. Vendo que ela estava agindo de modo incomum, ele perguntou o que tinha acontecido e por que estava ali tão cedo. Ela dizia que simplesmente sentiu muita falta dele. Além do mais, tinha algo muito sério para falar. Na verdade, apenas o fato de estar ali, nos braços dele, fazia com que se sentisse uma pessoa frágil, muito diferente da Alexandra que todos conheciam. Apesar de ela dizer que estava tudo bem e que apenas sentira saudades, suas atitudes pareciam dizer o oposto. Enquanto ainda estava nos braços dele, ela pensava: será que aquele homem era mesmo capaz de resolver tudo? Rebelião, política e ainda por cima, aceitá-la do jeito que era? Pensava que, se contasse a verdade para ele, talvez ele pudesse entender. No fundo, tudo o que ela esperava era que ele continuasse a amá-la. Por isso, olhou profundamente em seus olhos e declarou o amor sincero que estava sentindo. Ele foi pego totalmente desprevenido e, com aquele ar de surpresa, sequer sabia o que dizer, balbuciando uma pergunta que nem fazia sentido. Depois que notou ter feito algo extremamente complicado, nossa protagonista tentou desfazer o mal-entendido, dizendo que estava apenas falando que amava muito comer doces. Mas ele não precisava que ela fingisse ou mudasse de assunto. Por isso, segurou as mãos dela. Puxou-a para mais perto e também abriu o seu coração. Seu rosto estava avermelhado enquanto ele simplesmente desejava trazê-la para junto de si. Até que, em um instante, os dois já estavam unidos em um beijo profundo. A pura representação do amor que envolvia ambos. Apesar de ser pouco habilidoso com as palavras, aquele grão-duque sabia bem como expressar os sentimentos pela segunda princesa. Depois daquele breve momento, os dois ficaram ruborizados. Meio tímida, ela perguntou se aquilo realmente significava o que ela imaginava estar significando. O grão-duque pediu a ela que apenas interpretasse da melhor forma possível, já que ele era péssimo com as palavras. Ela realmente não tinha limites e continuava insistindo. Queria espremer aquele homem até que ele dissesse as palavras que ela tanto desejava ouvir. Por isso, continuou a perguntar se ele queria ser dela tanto quanto ela queria ser dele. Respirando profundamente e tentando encontrar as palavras certas. Aquelas que ela queria ouvir, ele vagarosamente olhou nos olhos dela para ver se o que diria coincidia com o que ela esperava. Mesmo assim, parecia que tudo tinha saído levemente do roteiro. Ele confessou que, quando ela estava ali, ele se sentia, de certa forma, intimidado. Daquela vez, ele tinha passado dos limites e abalado o mundo dela com aquelas palavras insanas. Agora fazia sentido. Ele estava desconfortável e ansioso porque ela estava ali.
Por mais que ela quisesse dominar os próprios sentimentos, sabia que, um dia, mais cedo ou mais tarde, ele simplesmente a deixaria. E, se ela continuasse a ser feliz, com certeza tudo seria por culpa dela mesma. Estava determinada a jamais deixar que isso acontecesse. Antes que ele quisesse deixá-la, ela o faria em pedaços. No entanto, no meio de seus pensamentos, parou para ouvir as outras palavras que o Grão-Duque dizia. Ele afirmava que se sentia feliz quando a via e por isso seu coração batia tão forte. Segurando firme o ombro dela, falava que, de certa forma, queria fazê-la feliz. Porém, queria que ela entendesse que ele tinha um profundo medo de que a sua condição tornasse os dois infelizes. Toda aquela conversa acontecia enquanto Alexandra ainda se mantinha sentada sobre ele. Olhando para ela com ternura, ele dizia que gostaria que ela o desculpasse por todas as palavras que precisava dizer. Por mais duras que fossem, eram a realidade. Era fato que todas as vezes que ele abria aquela boquinha, sempre conseguia fazer com que os sentimentos dela ficassem aflorados. Daquela vez, ele a deixou tranquilizada. Por isso, ela abraçou fortemente o homem novamente. Enquanto o apertava, dizia que jamais deixaria que ele partisse. Preferia parti-lo ao meio do que vê-lo se distanciar dela. Por incrível que pareça, Alexandra, a fera, falava aquelas coisas calmamente. Para ela, era super normal dizer que, se ela não o tivesse, ninguém mais teria. Mesmo dizendo que estava no meio de um momento complicado, entre maldições e pessoas que tramavam contra ela, tê-lo por perto fazia com que revigorasse todas as suas energias. Enquanto a abraçava, ele insistia que tudo o que estava acontecendo não era responsabilidade dela. Deixava claro que era uma grande responsabilidade tê-la ao seu lado enquanto todos o perseguiam e tentavam derrubá-lo de qualquer maneira. Foi bem naquele momento em que ele estava fragilizado que ela apareceu e o amor também. Depois de dizer aquelas palavras, os dois ficaram se olhando por um tempo. Mas uma coisa era fato, ela não poderia se desvencilhar do passado, a sua outra face, aquela que permanecia dentro do corpo de fera. Por mais que quisesse revelar a verdade para o Grão-Duque, às vezes sentia que ele talvez não conseguisse entender. Foi quando o Grão-Duque avisou que ele não era o único que a tinha escolhido, mas garantia uma coisa, faria de tudo para ser a melhor escolha dela, sempre. Por isso, daquele momento em diante, sempre se preocuparia com as decisões que tomaria para não afetar o relacionamento dos dois. Após dizer isso, deu um leve beijo na cabeça dela. As palavras dele foram suficientes para deixá-la levemente corada. Apesar de tudo, ela ainda estava determinada. Entrelaçou sua mão com a dele e, em uma espécie de juramento, parecia que selavam naquele momento um pacto entre a fera e o demônio.